não permitir que nós tenhamos eleição. Ora, não é uma coisa tão absurda assim. Foi exatamente o que fez Daniel Ortega, o amigo do Lula, exatamente com o mesmo discurso. Olavo é do Carvalho, melhor canal de corte do YouTube. Se você não percebe que não há uma simetria, não é assim, olha, existem conservadores, existem liberais, nós temos ideias diferentes, a esquerda é um pouco mais empática, eles têm mais coração, a direita é um pouco mais pragmática. Não, não seja estúpido. Não seja estúpido. Não imagine que isso é uma simples divergência. Isso não é maniqueísmo, isso não é desumanizar os seus oponentes, não é nada disso. Não há nada mais humano do que o mal. Segundo, o primeiro ser humano nascido de humano já participou de assassinato dos outros. Já partiu para o assassinato. O espírito de Caim ainda está entre nós. Não estou desumanizando. É humano. É bem humano. O mal é humano. E nós estamos lutando pela nossa sobrevivência. E eu não estou falando aqui de Eduardo Bolsonaro, Flávio Bolsonaro e Paulo Figueiredo e Jair Bolsonaro e mais 2 ou 3 pessoas. Não. O Jair Bolsonaro ficava repetindo o seguinte: poxa, eu não sei o que essas pessoas têm contra mim, o que eu fiz contra elas. Eu sempre disse, o Bolsonaro nunca entendeu o bolsonarismo. E eu falava, não tem nada a ver com você, você é um cara de gente boa. Quem melhor representou isso, quem melhor expressou isso, foi o Donald Trump. O Trump disse assim, eles não querem me pegar, eles querem pegar você, eu só tô no caminho deles. Então entendam, eles não querem me matar. Várias dessas pessoas conversam comigo nos bastidores com a maior gentileza do mundo. Eu sou um cara de gente boa. Eu sou um cara bem gente boa. As pessoas não querem me matar porque não gostam do Paulo Figueiredo. Pelo contrário, Paulo Figueiredo é zoeiro, é divertido, é agradável, trata as pessoas bem. Não. Eles querem acabar com você. Nós só estamos no caminho deles. E é por isso que eu e você precisamos lutar pela nossa sobrevivência, pelas nossas vidas. E é por isso que nós vamos vencer, porque que alternativa nós temos? Agora, aos que têm dúvidas de como nós vamos vencer, né? Tem alguns... E reparem que há uma narrativa sendo construída. Essa narrativa de traição à pátria, que é uma hipótese de guerra, ela vem sendo defendida porque vocês têm que entender como é que funciona. Hoje está o Alexandre fazendo busca e apreensão em jornalista para descobrir a fonte do jornalista e fazendo busca e apreensão em advogado do jornalista. A gente vai falar mais sobre isso no programa de amanhã, porque isso aconteceu um pouco antes da gente entrar no ar. E no Paulo Figueiredo Show a gente entende, depura, mas vai estar na pauta de amanhã com certeza. Mas eu estou falando isso para vocês pelo seguinte: como o Alexandre de Moraes se tornou tão poderoso? Ora, ele teve que falar que existia uma ameaça externa muito grande que tinha a necessidade de dar a eles poderes excepcionais. Foi assim que Júlio César fez para acabar com a República, foi assim que o Hitler fez para tomar o poder na Alemanha, foi assim que o Imperador Palpatine fez para acabar com a República em Star Wars, é sempre assim. Existe uma ameaça muito grande, precisamos de poderes excepcionais. Como há uma ameaça muito grande, você precisa de ações excepcionais, você dá esses poderes a alguém. Esse superpoderoso, que agora pode... E depois essa pessoa nunca mais abre mão dos poderes, e é assim que a liberdade morre, sob aplausos estrondosos, como diz a Padmé. Mas, como foi que nós construímos o Alexandre de Moraes? Foi dizendo
Foi a imprensa dizendo que existia uma ameaça à democracia. Esse é o mesmo discurso que o Mauro Vieira repete, é o mesmo discurso que todas as pessoas repetem. Quais são os instrumentos que eles vão invocar para assumir mais poderes excepcionais, inclusive ao ponto de permitir que eles atendam o sonho do Lula e enforquem os seus oponentes? Ora, eles vão dizer que existe uma ameaça externa à invasão do Brasil. Que o Brasil está a ponto de ser invadido pelos Estados Unidos. Vejam, não é preciso ser um gênio para prestar atenção nisso. O ministro da Defesa do Brasil está dizendo isso de forma aberta. Veja o que ele diz aqui. Me perguntaram se os Estados Unidos quisessem invadir o Brasil, o que é que eu faria? Temos que abrir o portão. O Brasil não tem equipamento para enfrentá-lo, nem tem dinheiro para consertar o portão. O que é por si só, né, uma questão ridícula, mas o fato de que esse assunto está sendo ventilado é o que permite que a esquerda comece a considerar a possibilidade de poderes excepcionais. Inclusive, quem sabe, não permitir que nós tenhamos eleição. Ora, não é uma coisa tão absurda assim. Foi exatamente o que fez Daniel Ortega, o amigo do Lula, exatamente com o mesmo discurso. E não é só a esquerda, há gente dentro da direita que está irresponsavelmente promovendo essa narrativa com fins, como sempre, eu já falei aqui inúmeras vezes, vocês vão ver quem é quem ao longo do tempo. Mas vejam, eu já tinha até, não vou chamar a atenção, mas eu tenho que chamar a atenção aqui para o Dr. Chilique fazer esse tipo de tic-tac. Gabriel, coloca para mim, por favor. Ontem eu recebi uma informação quentíssima que Forças Delta já estão em território brasileiro com inteligência americana. Força Delta é a força especial do exército americano. E hoje, esse deputado de direita, republicano, americano, vinculado ao Trump, fez essa postagem aqui, ó. É o Maduro preso, só que, ó, ele colocou a carinha do Lula no lugar do Maduro. Isso aqui não é teoria da conspiração não, tá? Essa daqui é a mesma cronologia do que aconteceu na Venezuela com o Maduro. Primeiro, o governo americano declarou as organizações criminosas da Venezuela como organizações terroristas. Depois, o governo americano começou a combater essas organizações terroristas em território venezuelano. É o que vai começar a acontecer agora aqui no Brasil. Por isso que a esquerda tá esperneando pela defesa da nossa soberania, porque eles sabem que o governo americano virá em território brasileiro combater PCC e Comando Vermelho. E depois foi que o governo americano prendeu o Maduro, porque o Serviço de Inteligência americano concluiu que Maduro fazia parte dessas organizações ou estava dando proteção a essas organizações terroristas que o governo americano estava combatendo. A legislação americana permite que depois que o governo americano declarar uma organização criminosa estrangeira como organização terrorista, o governo americano envie tropas até esse território estrangeiro para combater in loco essas organizações terroristas. É o que vai começar a acontecer aqui no Brasil. E eu recebi informação que serviços de inteligência americanos já estão em território brasileiro. Então o governo americano vai começar a combater agora ativamente aqui em território brasileiro PCC e Comando Vermelho. E essa postagem desse deputado americano aqui deixa isso muito claro. Gente, começou. Foi por isso que o Trump declarou PCC e Comando Vermelho organizações terroristas, para que pela lei americana ele possa vir com tropas aqui no Brasil, combater aqui dentro PCC e Comando Vermelho. E se o Lula e qualquer autoridade der proteção a essas organizações, vai terminar assim, ó, igual o Maduro. O que eu vou falar de um troço desse? Eu conheço bastante bem o Carlos Giménez, o deputado aqui da Flórida, era de perto de onde eu morava. Eu não vou dizer aqui que é meu amigo, mas é uma pessoa que eu conheço bem, com quem eu tenho um ótimo relacionamento, que sempre... Ele assinou todas as cartas com Alexandre de Moraes, teve presente na audiência que a gente teve no Congresso, sempre foi nota 10, será reeleito esse ano, com o nosso apoio. Vou fazer, inclusive, fundraising para ele, como sempre. Carlos Giménez é uma voz espetacular. O post dele foi ótimo. Se vocês não viram, né? Ele botou...
pegou uma imagem que já estava na internet do Lula com uma garrafinha de 51, vestido com o mesmo agasalho do Maduro, dizendo: ó, Lula, você vai ter o mesmo fim que o Maduro. É bom. E eu entendo que o doutor Chilique seja candidato a deputado federal, como, aliás, eu disse no ano passado que ele seria, e que ele esteja tentando viralizar, lacrar, aparecer na internet, que é o que ele sempre fez a todo custo. O problema dessa história é que serve como combustível, legitima dentro da direita. Vocês vão ver com o tempo quem é Dr. Chilique. Não estou preocupado, não. Vocês vão ver, o tempo sempre é o senhor da razão. Mas o ponto é que as pessoas da direita estão validando o discurso de interferência militar americana, de forças americanas no Brasil, justamente o discurso que será utilizado para nos matar. Para nos matar. Para dar a eles o poder de impedir que haja eleições, assumir mais poderes excepcionais e efetivamente enforcar os seus oponentes, classificá-los como traidores da pátria, como fez, inclusive, deveria estar aqui na nossa pauta, o próprio Itamaraty vem repetindo esse discurso de traidores da pátria, está nos releases do Itamaraty. E esse tipo de discurso irresponsável de pessoas que não sabem absolutamente nada do que está acontecendo nos Estados Unidos e na relação Estados Unidos-Brasil. Ora, é óbvio que há agentes de inteligência nos Estados Unidos do Brasil. Eles chegaram mais ou menos em 1788, 1789, começaram a chegar as primeiras pessoas de inteligência no Brasil. Os Estados Unidos têm agentes de inteligência em todos os países relevantes do mundo. Claro que há. Muito menos ativos. Quando você vai descobrir, uma coisa que você aprende quando você começa a lidar com o governo americano é que você acha, na sua cabeça, você viu aqueles filmes, já viu 24 Horas, Jack Bauer, puta, os caras... Os computadores sempre fazem um barulhinho nos filmes, você não notou? Os computadores... localizando. Enhance. Aí... aparece a foto do cara, o cara... O Paulo Figueiredo acabou de dar uma cagada num banheiro de um 7-Eleven em Massachusetts. Jack Bauer vai lá e te acha. Na vida real não é assim. Na vida real, o governo americano é um governo com pessoas ignorantes, eficientes, pessoas boas, pessoas ruins, um governo que, num dado momento, tinha dificuldade em me encontrar porque eu tinha muitos sobrenomes. Tipo, eu tenho, né? Eu sou Renato de Oliveira Figueiredo Filho. Meu nome não cabe no Social Security. Então, eles não conseguiam botar o meu nome no meu green card, igual da minha carteira de motorista, igual do meu Social Security. Mas na cabeça das pessoas... Enhance, né? Essa é a cabeça das pessoas. Quando você descobre a vida real, você vê que não é bem assim. Tá? Então as forças de inteligência americanas não estão apertando um botão e vai aparecer um tomahawk na cabeça do Lula. Isso não acontecerá. Não há nenhuma previsão em nenhum lugar, nem orçamentária, para qualquer tipo de ação militar no Brasil. Na verdade, se você for observar o que de fato aconteceu na Venezuela, isso foi precedido por meses e meses e meses de aviso. Meses e meses e meses de aviso. A operação para a captura do Maduro envolveu mais de 60 aeronaves. Os Estados Unidos, inclusive, reformaram uma base aérea que estava abandonada no Caribe para preceder essa ação militar. O Trump voltou. Isso já deve ter tirado um peso das suas costas. Mas e o Brasil? O nosso país continua atolado e achar que só a vitória do Trump vai resolver tudo é ilusão. Nada vai mudar sozinho. E pode ter certeza de uma coisa, ficar xingando muito nas redes sociais não vai fazer diferença nenhuma. Você vai continuar esperando alguém fazer alguma coisa por você, um político, um salvador da pátria? Esquece. Se ninguém tomar uma atitude, nada acontece. Eu estou fazendo a minha parte. Eu parei a minha vida por isso. Mas, se você quer saber como pode ajudar sem precisar largar tudo, a resposta é simples, apoiando quem está na linha de frente.
Sem esse apoio, sem essa linha de suprimento, esse trabalho morre. Sem estrutura, ninguém avança. Então acessa www.paulofigueiredoshow.com/apoie e com $5 por mês você pode fazer parte disso. Se puder mais, eu recomendo, seja um patrono Gold e participe ativamente no grupo que me ajuda a pautar esse debate. O que vai definir o futuro é quem faz e não quem reclama. A escolha é sua.